verso 13. Fala, seja irmãos. Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Aleluia. Aleluia. Quem já sentiu Jesus aqui pode adorar o nome dele. Aleluia. Vamos ler até o verso 15 que diz assim: ninguém, esperar que temos irmãos procurando ainda na Bíblia, né? João 15, verso 13. Vamos ler até o 15, diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. De dar a sua vida pelos seus amigos. Vós serei meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não, olha só uma condição de quem obedece ao Senhor: não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Guarde bem essa palavra. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Amém, irmãos? Você sentados que estão de pé, gostaria que você prestasse atenção 30 minutos, por favor, preste muita atenção. Nós sentimos muito a presença do Senhor Jesus aqui, mas ainda assim é importante nós ouvirmos Ele falar conosco, né? E a palavra de Deus para nós hoje é Jesus, o amigo provedor. Vou repetir isso. Antes de nós chegarmos ao centro da mensagem, eu quero que você foque nisso. Jesus, o amigo provedor. E trazendo essa introdução para a mensagem, se a gente estudar na Bíblia Sagrada, Deus tem várias nomenclaturas em que foi dado para Ele, que eu posso chamar de títulos, que as pessoas foram dando ao Senhor mediante experiências que foram tendo com Deus. Algumas pessoas viram o Senhor levantar a bandeira de vitória e chamaram, então Jeová chamar, é o Deus que nos dá vitória, né? Nós vemos, por exemplo, o nome Rafa, daí veio o nome Rafael, que é o Deus que dá vitória, né? Então as pessoas, conforme foram tendo experiência, Adonai, né? El Shaddai, Elion, Elohim, Shammah, são tantos nomes que as pessoas foram dando para Deus, mas nós não vemos ninguém chamando Deus de amigo. Nós vemos Deus sendo chamado por aquilo que Ele fez. Alguém está aqui? Diga amém, meus irmãos. Nós vemos muitos nomes para o Senhor, mas nós vemos pessoas que tiveram experiências de coisas que Deus fez e assim foram chamando a Deus, visto que Ele nunca se apresentou com um nome. Nós temos a letra, o tetragrama Iavé do hebraico, não sabemos o que significa, mas nós o conhecemos como Deus. Mas talvez o título mais conhecido de Deus, você vai concordar, é Jeová Jiré. Eu acredito que todos os irmãos aqui já ouviram falar, que significa Deus provedor ou Deus proverá. O primeiro a dizer isso para Deus, muitos outros títulos que foram dados para o Senhor, foi Abraão, quando o Senhor lhe proveu. Repita comigo: proveu. Deus proveu o que ele precisava na hora. Então, no momento, ele chamou Deus de Jeová Jiré. Inclusive o monte é conhecido lá em Israel até hoje como Monte Jeová Jiré, Monte o Senhor proverá. E eu acredito que a maioria das pessoas ainda busca a Deus por causa desse nome que Ele tem, de provisão, de dar coisas, de resolver problemas. Só que existem dois tipos de provisão na Bíblia. Estudando, eu percebi isso com muita clareza. E quem está entendendo, diga amém. Amém. A primeira provisão em que nós encontramos na Bíblia é a provisão comum. Como assim, pastor? Para todos. Nós somos criaturas de Deus. Deus nos criou, então Ele nos dá provisão, porque Ele nos criou. É mínimo natural. Se você é um pai, seu básico que vai fazer até teu filho criar uma boa idade é dar um arroz e feijão para ele. E isso é o basicão. E isso até incomoda algumas pessoas, porque Deus dá. Inclusive Salomão, nos seus escritos de Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ele dá uma reclamada. Tem uma coisa que eu não gostei na vida de Salomão, é que Deus dá para todo mundo as coisas. Nas minhas palavras, ele está reclamando, dizendo: para que Deus dá tudo para todos? Devia ser só para os bons. Mas isso é a provisão básica de Deus para todos. E vamos ler em Mateus 5,45, o próprio Senhor Jesus falou isso.
Deus dá, mesmo que a pessoa não mereça, porque ele é criatura, criada de Deus, o Senhor provê. Veja bem o que Jesus disse: porque faz que o seu sol, quem criou o sol, irmãos? É de Deus, mas ele dá para todos. A famosa frase, o sol nasceu para todos, né? Ele faz com que o sol se levante sobre maus e sobre bons. E chuva, então, irmão, ele faz descer para o justo e para o injusto. O que é isso? É provisão. Só que é uma provisão comum para todos, uma provisão para aqueles que são seres humanos, até para os animais e para as plantas Deus provê. Sim ou não, irmãos? Está faltando chuva, Deus manda e cuida. Porém, aí existe Eclesiastes 6, no verso 1 ao 2, que diz que Deus dá essas coisas boas para eles, os que são criaturas, que eu não sou só uma criatura e nem você, só que essas pessoas não conseguem aproveitar e nem desfrutar. Quem está comigo, diga amém. Amém. Há um mal que tenho visto debaixo do sol, aquele que Jesus quer para todos, e é muito frequente entre os homens. Verso 2: um homem a quem Deus deu riqueza, deu bens e honra, e não lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Só que Deus não lhe deu uma coisa, não deu poder para ele comer, aproveitar, mas é um estranho e aproveita. Isso é vaidade e má enfermidade. Em outras palavras, Salomão está dizendo: Deus até deu, mas essa pessoa, por não ser obediente ao Senhor, ela não aproveita a provisão que Deus deu para ela. Então tem gente que trabalha, mas nunca viu dinheiro. Ganha 10, 20, 30, 50. Eu conheço pessoas que têm empresa, irmão, que trabalham meses e nunca conseguiu tirar férias, descansar, porque ele tem, mas ele não teve ao Senhor. Deus deu a provisão, às vezes por causa de um funcionário que é crente. Nós estamos aqui em Isaías. Deus dá coisas para as pessoas para sustentar o seu povo, e Deus dá mesmo. Só que essa é uma provisão comum para todo mundo. Quem entendeu até aqui, diga amém. Amém. Agora existe a segunda provisão, e aqui você pode dar glória a Deus, que é só para amigos íntimos do Senhor. Glória a Deus. Essa é diferente. Essa provisão o Senhor faz questão de entregar pessoalmente para você na hora da angústia. Essa provisão ele leva na hora que você está mais desesperado, que você não tem mais o que fazer. Ele aparece com um cordeiro, como apareceu com Abraão, e diz: não precisa matar teu filho, eu trouxe a previsão para você. Isso é para amigo íntimo. Mas vamos lá, no decorrer da mensagem você vai entender, é só uma breve introdução. Se você faz o que Deus manda, o próprio Cristo disse, você passa da condição de servo para a condição de amigo. Você entendeu isso? Diga amém. Amém. Você passa daquela provisão de que todos têm, o sol é para todos, a chuva é para todos, eu também sou filho de Deus, para que as pessoas dizem, né? Então essa provisão ela é comum para todos. Mas quando você começa a dizer: meu Senhor, o que queres que eu faça? Aí você passa a não ser chamado mais de servo, mas de amigo. E aí a provisão é diferente. Ele mesmo traz o cordeiro de provisão. Mas vamos lá, o tratamento ele é diferente. Só que para Deus, essas provisões em que Ele dá para nós, preste atenção, faz muito tempo que eu estou meditando nessa mensagem. Para Deus existem 3 classes de pessoa quando Ele vai dar a sua provisão. Preste atenção. A primeira delas, quem está comigo, diga amém. Amém. São seguidores. Repita comigo: seguidores. Seguidores. Buscam Deus, mas só pela provisão que Ele pode dar. E Deus dá, porque Ele é Criador, Ele é Pai, Ele provê, Ele dá. É por isso que você vê pessoas que vêm fazer campanha e Deus dá alguma coisinha para ele, mas nunca se converte, porque ele é só seguidor. Deus dá, ele recebe, porque Deus criou, ele busca Deus, Deus dá. E isso está lá em João 6,2, irmão. Não sou eu que estou dizendo, é o texto sagrado, que diz que Jesus, enquanto estava multiplicando o pão, fazendo milagre na hora, a grande multidão seguidores. Mas por quê? Esse porquê é a resposta, junto assim, né? Porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. Aleluia. Era esse motivo que essas pessoas estavam atrás de Jesus. Não era para o chamar de amigo, era para o chamar de provedor, de Deus que fez milagre. Jesus fez coisas maravilhosas. É para isso. A primeira classe de pessoas são essas. Quando recebem provisão, até recebem, mas porque estão seguindo por causa dos sinais, por busca de provisão. Note
que nesse mesmo capítulo, lá para frente, não precisa abrir, senão vai tomar muito tempo. Eu vou pular 5 versículos que eu decidi não ler, senão vai tomar muito tempo. Jesus multiplica o pão, nesse mesmo capítulo. Só você dar uma lida depois, quando eles estão ouvindo Jesus, e daqui a pouco Felipe de Jesus, eles estão com fome, a multidão está aqui, atravessou o mar, vieram tudo vindo. Aí Jesus vai lá, despega os pãezinhos multiplica, eles comem à vontade. É que Deus maravilhoso, Deus que provê tudo que eu preciso. E aí nós temos então, que se nós darmos mais uma estudadinha depois, no mesmo evangelho, você vai ver, ou melhor, desculpe, lá no Antigo Testamento, você vai ver que Deus, lá no deserto, o que Ele mandou para o povo, irmão? Maná. Mandou o que, em outras palavras? Provisão. Mandou comida. Ele fez água sair da rocha. O que é isso, irmão? Provisão. É Deus mandando comida para os seus seguidores, para o povo que disse ser judeu, que servia a Deus. E Ele mandou uma nuvem de dia e fogo de noite. Eu costumo dizer que Deus foi o primeiro criador do inverter, né? De dia Ele mandava uma nuvem fresquinha, de noite uma nuvem que virava uma coluna de fumaça e aquecia o povo durante 40 anos. Não faltou comida, não faltou calçado, não faltou roupa, porque Ele é provedor, meus irmãos. Só que essa provisão Ele vai dar para todos que o buscarem, porque Ele é Deus. E a Bíblia garante em Hebreus que Ele é galardoador de quem o busca. Se você fizer uma campanha, Deus vai te dar. Se você vir para a igreja, Deus vai te abençoar, Deus vai te curar. Tanto que nós, as pessoas que vêm é curada, nunca mais. Vem, Deus abre uma porta, nunca mais. Vem de novo, não precisa dessa provisão. São só seguidores. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Jesus não tem nenhuma intimidade com seguidor. Porque seguidor você pode ter 10 mil, 20 mil, 1 milhão na internet. Mas quem está na tua casa é só teu amigo, meu irmão. Alguém está comigo? Diga amém, meus irmãos. Continuando o texto. O que é isso senão uma provisão para os seguidores? Água no deserto, alimento. A gente diz, aleluia, glória a Deus. Trazendo uma pequena aplicação para nós, embora não seja culto de ensino, eu quero que tu preste muita atenção, porque esse assunto é sério. Os mesmos que Deus proveu, preste atenção, pão no deserto, chegaram em suas terras fartas que manavam leite e mel e adoraram outros deuses. Alguém está aqui? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então você pode ser um bom seguidor, irmão, mas não adorar a Deus de verdade. Preste atenção. Os mesmos que Jesus curou, nós acabamos de ler no capítulo 6, os mesmos que provaram da multiplicação de pão e peixe, os seguidores, estavam no dia que Jesus estava sendo crucificado, gritando, crucifica-o. Os mesmos que Jesus proveu a cura, o milagre. Então note que a diferença de amigo para servo é o relacionamento que você tem com o Senhor. Aleluia. Jesus te trouxe hoje aqui para deixar de ser seguidor dele. Parece heresia, né, irmãos? Mas explicando o contexto, você entende. Jesus não quer seguidor, senão ele tinha uma rede social. Tem até esses dias eu vi no Facebook uma rede social do Deus oficial, dizendo assim, Deus tinha uns 900 mil seguidores no internet. Você vai cuidar? Não é Deus, né, irmãos? Mas se Deus quisesse seguidor, irmão, Ele tinha descido aqui na terra e plantado alguém que tem até hoje, está dizendo, me siga. Só que Jesus nunca quis isso. Continuando, para nós não ser cansativo, a segunda classe de pessoas que Deus vê em relação à sua provisão são os discípulos. E não se anime muito, por favor, porque aqui é pior. Preste atenção. Primeiro, Deus é seu seguidor. Deus dá porque Ele é Pai, porque Ele recompensa aqueles que buscam e porque Ele nos criou. Então Ele nos dá, sobra para todos. Aí nós lemos, só estou lendo Bíblia. Agora, a segunda classe de pessoa, discípulo. Quem são? Eles estão aprendendo um pouco mais sobre Deus. Discípulo significa aprendiz, tá? Preste atenção. Aprendendo um pouco mais de Deus, recebendo provisão também, mas quase nunca põe em prática o que aprende. Vou te provar. Se você estudar um pouquinho só, esses versículos eu não vou ler porque eu não entendo, você vai ver que Deus sustentou Elias, levando carne de manhã e de noite para ele através de um corvo, o maior milagre de provisão da história. E quando a água do ribeiro acabou, ele mandou para casa de uma viúva em Sarepta e ainda assim o sustentou. Só que esse mesmo Elias entrou numa caverna e disse, eu quero morte. Alguém está entendendo isso, meus irmãos? Tem uma subida de nível. Não é mais só seguidor. Está conhecendo Deus, está fazendo o que Deus está mandando. Mas ainda assim, se Deus não der a provisão que Ele precisa, Ele pede a morte.
ele não quer mais servir a Deus. Agora, se você continuar estudando um pouquinho mais a Bíblia, eu amo, sou apaixonado, eu amo estudar a Bíblia. Se você estudar mais um pouquinho, você vai ver que quando Pedro precisava de dinheiro para pagar tributos, eu não vou ler todos esses textos, vai muito longe. A Bíblia diz que ele chegou a Jesus e agora você vai, tributo, Senhor, tu não vai provar não? Em outras palavras. Pedro, Jesus está bem assim lá, tá, irmão? Eu vou resumir. Eu podia falar um monte de coisa assim, Pedro, mas só vou te dizer uma coisa. Vai lá no riozinho, primeiro peixe que aparecer, abre a boca dele que a tua resposta está lá. Quando Pedro abre a boca, tem o dinheiro suficiente para pagar o imposto. Provisão, porque eles não poderiam continuar na cidade sem pagar imposto. Isso é chamado de vagabundos. Tinha que pagar imposto. Jesus, vamos ter que dar para César ou não? Como é que vamos fazer agora? Jesus foi lá e fez o quê? Proveu. Deu o recurso que ele precisava. Mas esse mesmo Pedro, na categoria de discípulo ainda, preste atenção. Quando Jesus apertou as coisas, ele estava indo para a crucificação, negou Jesus 3 vezes, meus irmãos. Você está entendendo que receber provisão de Deus não é a mesma coisa que ser um amigo dele? Tanto que nós não vimos ninguém, quase ninguém, pelo menos, chamando Deus de amigo, nem Jesus. Nós vemos as pessoas chamando Ele pelo que Ele pode fazer. Aleluia. Só que tem uma terceira classe de pessoas na Bíblia. Aleluia. Qual classe de pessoas essas? São os amigos do Senhor. Eu vou te provar agora em poucas palavras que Deus tem amigos. Que Jesus tem amigos. Irmão, nós não estamos falando do Ariel que tem 10 centavos na conta. Nós estamos falando do Criador do universo inteiro. Ele tem o desejo de ser teu amigo. Mas como que eu chego nessa classe? Porque seguidor e discípulo você já é, porque senão você não estava aqui. Você já está buscando um milagre, daí Deus te deu um milagre, e você decidiu ficar na igreja, está conhecendo um pouco mais do Simão, está tendo umas experiências aí. Inclusive quando Elias decidiu ser amigo do Senhor, sabe o que o Senhor fez? Levou ele lá para cima, não deixou ele nem morrer de morte. Puxou ele lá para cima. Mas quando isso aconteceu? Quando Deus se apresentou para ele na caverna. Aleluia. Deus vai se apresentar para você deixar de ser discípulo e ser amigo dele. Vamos continuando. A Bíblia diz que para mim chegar nessa classe de amigo de Deus, preste muita atenção. Como eu chego lá? Quando a minha amizade com Deus está acima da sua provisão, meu irmão. Aleluia. Tiago 2,23, por favor. Quando que eu chego a ser amigo de Jesus? Quando mesmo que ele não faça nada, eu digo, eu estou aqui, Jesus, sou teu amigo. Porque amigo mesmo, meu jovem, você pode dar tão cedo para ele comer na tua casa, mas se tiver brincando, ele também está lá. Amigo de verdade, você está na pior. Amanhã você vai ser despejado. Ele está lá na tua casa dando glória a Deus com você, meu irmão. Deus tem um nível de relacionamento conosco de amigos. E Ele dá o privilégio de nos pôr em apertos e provas para ver se nós vamos nos tornar amigos deles ou continuar sendo discípulos, ou talvez rebaixar para seguidor e desse nível desce para ímpio. Porque conheceu o Senhor e não quis o Deus que podia ser o seu amigo, apenas a sua provisão. Então, para mim chegar nessa classe chamada amigo, eu preciso ter uma amizade com Deus, acima da provisão. Se Ele não der nada, nem a cura, nem o dinheiro, nem a resolução do problema, eu continuo do ladinho dele, na casa dele, buscando a Ele, esse se torna amigo. E Abraão demorou para ser amigo de Deus. Olha o que Tiago falou dele, não falou do Ariel. Abraão, quem está falando dele aqui é um dos discípulos de Jesus. Cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado isso como justiça. Por isso ele foi chamado o amigo de Deus. Não é qualquer amigo, mas foi chamado o amigo de Deus. Aleluia, Jesus. Não mais do que ser chamado de juiz, de advogado, de promotor, de médico, de empresário, eu quero ser chamado de amigo de Deus. Aleluia. Abraão, ele então primeiro foi seguidor. Eu provo para você. Ele estava na terra de Ur dos Caldeus, o Senhor chamou, ele disse: foi. Nem sabia para onde estava indo, mas foi. Passou, foi seguidor. Até ele chegar no nível de amigo, irmão, foi mais de 25 anos.
Ele foi de seguidor para discípulo, como eu provo para você. Quando ele conheceu a Deus, estava se esforçando para conhecer a Deus, mas mesmo assim ele não esperou em Deus e deitou com Agar e fez Ismael. Ele passou do nível de seguidor para discípulo, sim, mas ainda não era amigo, porque se fosse amigo confiava 100%. Aqui comigo, irmãos, quem está comigo diga amém. Amém. Se ele fosse amigo, ele tinha confiado 100%. Ele tinha dito, não vou deitar com Agar não, mulher. Fica quieta aí, sabe? Vai deitar. Porque ele, se tivesse 100% de confiança, ele não teria deitado com Agar. Mas quando ele confiou no Senhor, quando o Senhor deu o seu filho prometido, e lá no monte, a Bíblia diz que o Senhor disse, dá teu filho, ele vai matar. Ele diz, ó Senhor, o Senhor me deu, é teu, desde que eu continue sendo teu amigo, Senhor. Ele vai matar o menino, passa, para aí, dá uma olhadinha para trás, a provisão está aí nas tuas costas, não precisa matar aquilo que eu te dei. Alguém está entendendo isso, meu irmão? Para você chegar no nível de amigo, Deus vai fazer o seguinte, está aqui o que tu precisa, mas me dá aí o que eu estou te pedindo. Vamos ver se você vai me dar. Meu Deus. Você já conheceu Deus o suficiente. Deus não vai te pedir nada ainda sem você ser discípulo. Por isso que Deus não pede para o ímpio o que Ele pede para você. Porque o ímpio não quer ser nem discípulo, nem seguidor, nem amigo, não quer ser nada. Agora, quando Deus te dá a oportunidade de se tornar um amigo dele, Ele vai pedir o que você mais ama para ver o que tu vai fazer. Pediu Isaac. Oh Deus, esperei 25 anos nessa nossa caminhada por Isaac. E provavelmente eu tinha passado mais, porque Isaac já era um guri. Já tinha passado uns 30 anos, já que ele conhecia Deus, seguidor, discípulo. Agora vocês vão fazer um teste para esse meu amigo. Aleluia. Quando ele passou no teste, a Bíblia diz que o Senhor começou a chamar ele de amigo. Aleluia. Glória a Deus. Quantos anos você vai ficar nesse discipulado aí, irmão, sem ser amigo de Deus? Vindo para a igreja, fazendo campanha, servindo o Senhor por uma bençãozinha ou outra, e quando Deus chega o momento de pedir o teu Isaac, você diz, não, isso aqui não, eu vou. Tornou-se amigo quando ele obedeceu de todo o seu coração a Deus. Quem falou isso? O texto que nós vamos voltar a ler, Jesus. Ele disse, eu vou fazer vocês parar de ser servos e se tornar amigos quando vocês obedecerem. Quando Deus mandar você perdoar mesmo sem entender, é o teste para você ser amigo. Quando Deus manda você dar mesmo sem querer dar, manda você fazer sem você querer fazer, é o teste para você ser amigo. Você pode ficar 40 anos aí, irmão, na mesma luta, na mesma prova e nunca passar de discípulo. Muitos. Vou encaminhar para a conclusão da mensagem. Os discípulos de Jesus levaram 3 anos e meio para serem chamados de amigos. 3 anos e meio, irmãos. Inclusive, na minha concepção, demorou, porque o próprio Cristo falou isso. Vamos ler, eu anotei essa notinha do rodapé, eu não vou deixar de ler. Não. Mateus 17, 24. Não, 17, 14. Eu não posso deixar de ler isso aqui. Você entendeu que é a diferença de amigo para discípulo? Presta atenção. E quando chegou a multidão, chegou quem, irmão? Seguidores, a multidão, só seguidor, está ali querendo milagre. Se aproximou-se dele um homem, pondo-se de joelho, dizendo, vamos até o 21, filho, por favor. Senhor, tem misericórdia do meu filho, É gente que quer, buscando Deus com provisão, é só seguidor. Quem que estava ali junto? Os discípulos. Então nós temos 2 classes aqui, seguidor e discípulo. O cara estava doidão, queria se matar, vamos para 16. Trouxe aos teus discípulos. Opa, tem 2 classes aqui nesse texto: multidão seguidora e discípulo. Só que o discípulo não pôde. Está entendendo, irmão? Eu sou crente, o diabo tem liberdade, porque ainda não é amigo. Meu Deus. Ah, pastor, não. Vamos ler aí, o demônio continua fazendo a mesma coisa. E os discípulos estão ali, irmão. Volta para o 16. Trouxe aos teus discípulos. Não puderam fazer nada. Não, cuidado, você não está indo pedir oração, indo atrás de gente que Deus nem tem como amigo. Meu Deus. Não tem como amigo. Não puderam fazer nada, Senhor. Então ali nós tínhamos 2 classes de pessoas. Agora continuando até o 21, por favor. Jesus disse, até quando tem que ficar com essa gente? Só me segue e aprende, mas não se torna meu amigo. Meu Deus. Me segue, procura por milagres que estão do meu lado.
Se fosse meu amigo de verdade, o demônio tinha saído. Porque Jesus, irmão, sabe quem é seu amigo. Mas se tem outro que sabe quem é amigo de Jesus, seu demônio. É verdade. O Satanás. É verdade. Vou falar bem baixinho, que ele não merece crédito nenhum. Mas ele sabe quem é amigo de Jesus. Eu não tenho medo de discípulo e nem de seguidor. Alguém está aqui ainda, meus irmãos? Não tem medo nenhum. Estou lendo para ti o texto, irmão. Estou falando de mim, não. Ô, geração incrédula e perversa. Jesus, irmão. Até quando vocês vão ficar aqui desse jeito? Ou tem que ficar aqui? Até quando vão sofrer com você? É difícil mandar com quem só segue, quem é só discípulo. É difícil. Porque não quer cantar na luta, na prova, na dor, em qualquer momento, em qualquer hora. Não quer. Aleluia. Se eu como pastor, se alguém como líder não quer estar muito perto de gente que nunca está servindo a Deus direito, irmão, porque se Deus não fizer, já não quer mais adorar, não quer mais ir para a igreja, é difícil estar perto de gente assim. Mas o próprio Cristo disse: eu não gosto assim de gente. Meu Deus. Traz aqui de uma vez essa pessoa. Vamos lá até o 21. Repreendeu o demônio e saiu dele naquela mesma hora. O menino saiu. Meu Deus. Então os seguidores não queriam nem saber. Pegou a cura marcial. Você não vai ver eles falando, mas cadê o cara? Sumiu. O seguidor é assim mesmo. Só pega a milagre, a bênção, a provisão e se manda. Ao discípulo que ele está querendo aprender, né? Mas nunca põe em prática. Ó Jesus, dá licença, né? O que aconteceu? Eu não sou um seguidorzinho que vem de vez em quando na igreja. Eu estou todo dia na igreja. Por que eu não expulsei esse demônio? Aí Jesus fala: está faltando intimidade comigo. Está faltando matar a tua carne. Está faltando fé de verdade. Porque se tu tiver fé de um grande mostarda, essas montanhas iam de um lado para o outro e nada vos seria impossível, disse Jesus. Sabe o que não muda as coisas, irmão? Você não passou de nível ainda. Você ainda é seguidor, ceia após ceia, culto após culto, ano após ano. Jesus está dizendo: tem a chance de ser meu amigo a partir de hoje. Pastor, pelo amor de Deus, estou na igreja toda semana. Estou só lendo o texto para você, irmão, mais nada. Mas essa casa de demônio só sai pela oração. O que é oração? Intimidade com Jesus, amizade com Jesus. Jejum, é matar minha carne para estar ali com Jesus. Só vai sair desse jeito esses demônios, meus discípulos, Jesus está dizendo. Aleluia. Jesus estava cansado, pois estava rodeado só de seguidores e discípulos. O verso 22 e 23, olha como era só seguidor e discípulo. Jesus fala para eles que vai morrer. Seguidinha de expulsar aqueles demônios. Seguidinha. Jesus só: o filho do homem vai morrer, tá? Eu vou morrer. 23. Vão matar, tá? O que aconteceu com eles? Entristeceram. Acabou a nossa provisão. Alguém entendeu isso? Por que eles ficaram tristes? Jesus quer ressuscitar. Ficou triste porque acabou o milagre, o pão, o peixe, acabar a glória de Jesus. Eles se entristeceram. Porque Jesus disse que ia morrer, eles ficaram tristes. Pois acabariam os milagres e as provisões. Vamos finalizar lendo Lucas 22, verso 31 e 32, por favor. Muito profunda a conversa do Senhor conosco. Disse também o Senhor: Simão, Simão. Aleluia, isso que é importante demais. Por favor, presta atenção, você não prestou atenção em nada. Simão, Simão, Satanás pediu para cirandar você, acabar com você, porque você podia ser destruído, porque você era só seguidor e discípulo. Mas olha como Jesus é nosso amigo, irmão. Vamos ler o verso 32. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ponto e vírgula, porque eu sei que tu ainda é discípulo, mas eu sei que um dia tu vai ser o meu amigo e você vai ajudar os seus irmãos. Você está entendendo porque Deus não deixou você morrer ainda como discípulo? Porque Ele sabe que uma hora você vai se tornar amigo dele de verdade. É por isso que Ele não deixou o diabo acabar com você ainda. Tem uma tradução que diz assim: Pedro, você deu brecha suficiente para Satanás acabar com você. Bem assim ali hoje de tarde.
Irmão, nós já demos um braço suficiente para dar a marca nessa raça. É verdade. Só que Deus, que é onisciente, Ele sabe que mais um pouquinho de tempo ainda e você vai de verdade servir ao Senhor com alegria. Tu, quando te... Então está aqui a prova que ele era discípulo, seguidor, mas não era convertido. Alguém está aqui, meus irmãos? Vou finalizar isso, por favor. Vai chegar um tempo, Pedro, que você vai se converter. Que você vai ser meu amigo de verdade. Você vai me servir e vai ajudar os teus irmãos ainda. É por isso que eu ainda tolero você. Finalizando, Pedro, seguidor e discípulo, traiu Jesus e o negou 3 vezes. Mas o Pedro convertido e agora amigo de Jesus está disposto a morrer crucificado por ele. Aleluia. Jesus não está interessado somente em seguidores e discípulos, pois há muitos seguidores e discípulos que, mesmo experimentando as suas provisões, não vão para o céu, vão para o inferno. Está na Bíblia, não vou ler, mas o texto diz assim: que Jesus, no teu nome eu fiz isso, aquilo. Só seguidor, só discípulo. Mas Jesus, aparta de mim, eu não te conheço. Imagina, irmão, que você tem 20 mil seguidores nas redes sociais. Aí chega um dia num evento, alguém diz: eu te conheço. Ah, eu sou teu amigo. Você vai dizer: conhece? Ah, eu sou teu seguidor. Ah, tu é meu seguidor, eu não sei nem quem você é. É o que vai acontecer no juízo final. Alguém vai dizer: ah, eu estava lá na igreja. Ah, eu te conheço. É? Mas não sei quem você é. Apartai-vos. Mas eu tenho uma notícia boa. Para os amigos ele dirá: eu vos preparei um lugar, para que aonde eu esteja, estejais vós também. E eu não só darei provisão nessa vida para os meus amigos, mas a vida eterna. Se coloque de pé adorando o nome do Senhor Jesus. Que classe vocês são, irmão? Seguidor, discípulo ou amigo?